Vamos falar sério. Quem aqui sonha em mergulhar nas águas cristalinas lá da Grande Barreira de Recifes da Austrália? Essa é com certeza uma das viagens que tá na minha bucket list. Um dia eu vou pra lá. Com a sua mistura de cores, texturas, formas de vida, os recifes de corais são o ecossistema oceânico que mais chama a atenção da gente. E olha que eles cobrem somente 0,2% dos oceanos. Mas, infelizmente, corais do mundo inteiro têm sofrido ao longo dos anos impactos negativos como consequência das mudanças climáticas e principalmente impactos antrópicos, então eles estão correndo muito risco de desaparecer. Então vem com a gente descobrir um pouco mais sobre esse ecossistema que é único. Mas o que são os corais, então, de fato? Os recifes de corais, eles são estruturas calcárias e que são abrigo para uma grande quantidade de espécies de organismos marinhos. Os corais, eles fazem parte do grupo dos quinidários e que, se te soa familiar, inclui também as águas-vivas, medusas, corais de fogo e as anêmonas. Bom, eles não têm espinha dorsal, mas eles são capazes de formar por baixo aí da sua estrutura, dos seus tecidos, um esqueleto calcário, tipo os nossos ossos mesmo, e que vai ser responsável pela fixação desse organismo no fundo do oceano e também funciona como um mecanismo de proteção. Os recifes biológicos, eles ocupam aproximadamente 15% do fundo marinho, entre 0 e 30 metros de profundidade geralmente. E eles cobrem uma área de aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados, é muita coisa. É óbvio que eles são muito importantes. Os corais que constroem aqueles recifes coloridos, bonitos, daquele jeito, é porque eles vivem em simbiose com uma alga chamada zooxantela. Nesse caso acontece mais ou menos assim: a zooxantela faz a fotossíntese e fornece oxigênio e alimento, energia para o coral. Em troca, ele vai funcionar como um hospedeiro para essas algas. Só que, além da localização, outro fator oceanográfico que vai interferir na disponibilidade de luz nos oceanos é a cor da água. As águas de cor mais clara, elas vão ter uma maior penetração da luz. Por isso, justamente, é que a gente vê imagens de corais em águas super rasas, águas cristalinas, como cartão postal. Enfim, os corais são de fato extremamente importantes em termos de recursos biológicos, com uma incomparável diversificação, funcionando como um banco genético que vai ter uma relevância vital para os usos atuais e futuras populações do planeta. Só para você ter uma ideia, que é uma coisa que a gente falou na live sobre plástico, é que os corais geram em torno de 375 bilhões de dólares por ano em bens. É muita coisa. A estrutura do coral, ela consegue abrigar uma infinidade de animais marinhos de diferentes categorias. E um dos grandes benefícios gerados por essa interação e diversidade é o potencial farmacológico de quem vive ali, de quem habita esses recifes. Isso porque muitos remédios que a gente encontra por aí, eles usam como princípio ativo substâncias extraídas desses organismos. Uma outra atuação muito importante dos corais é com relação à costa, porque eles também vão funcionar como uma barreira de proteção contra a ação erosiva e a própria hidrodinâmica do local. Agora a gente vai falar de coisa séria. Os corais, eles estão em perigo mesmo? Sim, e muito, viu? Acho que a primeira coisa que deve vir na sua cabeça quando a gente fala de corais e perigo é com relação ao branqueamento dos corais. Mas por que isso acontece? Os corais, eles são estruturas muito sensíveis à temperatura das águas oceânicas. Então, quando a temperatura aumenta, que é o que está acontecendo nos últimos anos, né? A zooxantela, que vive ali junto com ele, acaba liberando substâncias tóxicas para esse coral. E daí, como consequência, ele vai fazer o quê? Sai daqui! Expulsar a zooxantela, né? Como consequência, ele não vai ter essa coloração da alga nele e ele vai acabar ficando o quê? Branco. Não só isso, né? Ele ficando branco significa que ele tá totalmente sem energia, porque quem fornecia isso era a microalga. Além disso, os corais também são importantíssimos como indicadores de nível relativo do mar. Não só agora, mas também como em outros períodos geológicos, contando uma história. Então, atualmente, os corais são organismos considerados indicadores de mudanças climáticas no planeta. Outras ameaças rondam esses organismos, não é só o fator climático. Por exemplo, os corais nativos brasileiros, eles estão sendo ameaçados por duas espécies invasoras. O coral-sol, que é uma espécie que a gente já trouxe bastante a respeito na página, ele foi a espécie que mais recebeu a atenção da mídia. O coral-sol, ele é nativo do Pacífico, do Indo-Pacífico, e ele acabou sendo introduzido na costa brasileira. Daí que aconteceu?
Ele infestou a costa brasileira e o pior de tudo é que aqui não tem nenhum predador para ele. O que se sabe é que de alguma forma ele chegou até aqui e ele encontrou as condições mais favoráveis, né? Bem folgado, para poder ficar aqui, aumentar sua população e acabar com essa diversidade nesse costão rochoso que ele se instalou. O efeito devastador desse coral-sol, ele realmente promete comprometer o futuro dos recifes lá de Abrolhos, no sul da Bahia. Mas a gente espera que logo a gente consiga controlar a situação, né? E aí, gostou de saber um pouco mais sobre os corais? Entendeu por que eles são importantes e o que são os corais de fato? Então não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de outras novidades oceanográficas. E até semana que vem. Tchau, tchau!